Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E para ele, professor Domingos Marculino Braille. Professor Braille, como vocês sabem, é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E este programa, também vocês já sabem, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área, que vai trazer informações para você cuidar da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Paulo César Bassan Gonçalves, Paulo Bassan, como ele é conhecido na nossa instituição. Ele é professor do Departamento de Cirurgia, ele é nascido aqui em Monte Aprazível. Ele vai contar um pouco aqui da vida dele. Ele foi um homem mambembe por algum tempo, formou-se em Botucatu, é mestre em cirurgia e também tem um ano de fellow em transplante no Queen Elizabeth Hospital, na Inglaterra. Ele foi um homem que também nos ajudou a implantar o transplante de fígado na nossa instituição. Bassan, por que você mudou tanto? Olha, olá amigos, telespectadores da TV Rio Preto, Canal 7. Eu agradeço primeiramente o convite do meu grande amigo Dr. Renato, companheiro de épocas pioneiras aqui, e toda a produção do programa. Na verdade, eu nasci em Monte Aprazível. Meu pai era bancário do Banco do Brasil e de tempos em tempos ele era remanejado para outras cidades. Então acabei formando vínculos e laços de amizade em muitas cidades do estado de São Paulo. Mas os meus laços, as minhas raízes sempre foram aqui de Monte Aprazível, região daqui de Rio Preto. Então essa é porque eu fui mambembe, um pouco da minha mambembice vem dessa. Qual foi a cidade que você ficou mais tempo na tua adolescência? Na adolescência foi Monte Aprazível. Monte Aprazível era o nosso referencial, né, de juventude, dos amigos. Onde a gente passava as férias, nas casas dos avós, aquela época gostosa em que se corria, brincava na rua o dia inteiro. Era outro país, um país mais calmo. A rua era das crianças, não era dos carros, por incrível que pareça, né? Enfim, ali foi onde eu mais passei o tempo, assim, pelo menos é o que mais me marcou, o tempo que marcou a minha vida. E foi, quando você mudou várias vezes, o impacto maior nessa mudança foi quando saiu de Monte ou teve outra cidade que você deveria também, vou mudar novamente? Olha, não teve assim uma cidade especificamente. Talvez a que eu tenha morado mais tempo, depois de Rio Preto, foi Botucatu, onde eu fiz a minha faculdade, aí já fora de casa, morando sozinho, longe da família. Lá me casei, tive filhos e fiz minha residência médica, me especializei, fiquei mais tempo. Ali foi uma grande virada na minha vida, assim, um momento de grande, assim, indecisão e vou ou não vou. Porque fui convidado para ficar na escola, mas ao mesmo tempo eu queria voltar para as minhas origens, para as minhas raízes. Que eu sou muito apegado ao meu sertão, ao sol do meu sertão e à minha terra. Então eu queria voltar para cá. E essa transição de Botucatu para cá talvez tenha sido a mais complicada, a mais difícil e a decisão mais difícil de tomar. Quando você estava passando, provavelmente você fez científico, né? Onde é que você se preparou para o vestibular? Você estava onde? O meu pai nessa época, ele trabalhava em Jundiaí, no Banco do Brasil. E eu prestei um concurso de bolsa no Objetivo. O Colégio Objetivo, na época, era o melhor preparador para escolas de medicina, pré-vestibular. Como a minha vida inteira eu havia estudado em escolas públicas, muito embora naquela época as escolas públicas fossem as melhores, fossem ótimas, eu precisava mas eu estudava em escolas públicas do interior, escolas de cidadezinhas pequenas. Eu precisava de um reforço para poder entrar numa faculdade boa. Então aí eu fui morar em São Paulo e fui estudar num colégio um pouco mais forte por um período de 1 ano. Prestei uma bolsa, consegui 80% de abatimento e lá fui eu para a cidade grande.
Você escolheu Botucatu, passou em outras ou disse, não foi lá que você passou e era a instituição que você queria estudar? Não, eu passei em outras, sim, mas naquela época o vestibular era unificado. A USP, a Unicamp, a Paulista e Botucatu e Ribeirão eram um vestibular só. E eu sabia que para mim seria muito difícil competir com alunos formados em grandes escolas e boas escolas da capital. E Botucatu era uma escola caipira também, e tinha muito a ver comigo. Botucatu ainda é uma cidade acolhedora, pequena, gostosa, e eu acabei prestando lá porque achava que a chance que eu tinha era ali e porque era uma boa escola também, né? Então foi essa uma das razões de eu ter escolhido Botucatu. Ô Bassan, você falou aqui que teu pai era bancário. A inspiração para tu ser médico foi... tem alguém em tua família? Ou foi nessas andanças algum médico te inspirou a fazer medicina? Não, a influência não teve... Não tenho médicos na família. Eu abri o caminho e não tem médicos na família. Minha família não é uma família tradicionalmente de médicos. O que me mobilizou, o que me movimentou, as primeiras vezes que eu pensei em ser médico, eu tinha uns 12 a 14 anos, foi no falecimento do meu avô, que faleceu talvez precocemente para os dias de hoje, mas já com 60 e poucos anos. E eu via a família se penalizar com aquele sofrimento todo dele, e eu falei para mim, eu vou ser médico e vou amenizar o sofrimento dessas pessoas e vou combater a morte. Vou enfrentar a morte e levar a morte mais para frente. Isso que me movimentou. Bassan, eu gostaria de saber como essa mudança sua para Botucatu, você entrou na faculdade, como é que você decidiu pela tua especialidade ser cirurgião pediátrico, mas você vai responder no próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Paulo Bassan, que é professor da Faculdade de Medicina e membro do Departamento de Cirurgia Pediátrica. Bassan, como é que você escolheu a tua especialidade em Botucatu? Perfeito. Eu fui escolher minha especialidade no 6º ano. Lá em Botucatu, como a maioria das outras escolas, a gente começa a partir do 4º ano, naquela época, passar pelas diversas especialidades para conhecer e aprender a medicina global, a medicina como um todo. Um pouquinho diferente de hoje, que hoje os alunos se focam muito cedo em especialidades. Naquela época a gente ia escolher especialidade no último semestre.
E quando passei pela pediatria, eu gostei muito de criança, gostei muito de mexer com criança. Eu entendia a linguagem deles, sabia onde doía, como doía, o que estava acontecendo. Eu tinha uma interação muito boa com as crianças. E quando eu passei pelo departamento de cirurgia, eu me identifiquei com a cirurgia. Eu entendi que eu tinha que ser cirurgião. E acabei unindo o útil ao agradável. Eu vou operar crianças. Elas também têm problemas cirúrgicos e eu vou ser um cirurgião de crianças. Quer dizer, Assim. a especialidade cirúrgica também foi decidida lá na frente? No 6º ano. Foi Antes você no pensava último... em fazer outra, Não. ou estava só observando? Não pensava em nada. Lá na nossa escola, não há um direcionamento precoce, não havia na época, hoje eu não sei como é que está, mas na época não havia um direcionamento precoce para os alunos, muito pelo contrário, a ideia era formar médicos bons, médicos generalistas. Portanto, a decisão veio realmente no último semestre, muito embora eu já tivesse uma simpatia pelas áreas cirúrgicas, e eu descobri que seria cirurgia pediátrica no momento em que eu eu percebi que eu me interagia muito bem com criança, eu conseguia entender o mundo delas com alguma facilidade. Qual foi, assim, o momento que você disse, não, você é cirurgião, você viu uma cirurgia específica, que você disse, não, agora você é cirurgião pediátrico mesmo? Ou foi uma coisa que foi crescendo? Não, eu acho que isso começou antes, começou na mesa de anatomia no primeiro ano. Porque já no primeiro ano, nas dissecções de cadáver que a gente fazia, os próprios colegas e os professores já perceberam e falaram, esse aqui vai ser cirurgião. E eu era o dissecador do meu grupo de mesa, que éramos em 4, eu que dissecava os cadáveres para que a gente pudesse estudar. Então, eu nem sabia que eu seria cirurgião um dia, mas eles já começaram a falar, esse vai ser cirurgião, esse vai ser cirurgião. E eu não sei até que ponto isso me influenciou, mas acabei sendo. Bassan, dentre vamos falar agora para um jovem casal que está nos assistindo, acabou de ter seu filho, e de repente ele observa aquilo lá que nós chamamos de fimose. É sempre uma cirurgia, cria uma apreensão para os jovens pais. O que é uma fimose e quando é que se opera? Então, na verdade, a fimose, a não exposição da glândula, a não exposição da cabecinha, do pipi, ela é extremamente comum nos recém-nascidos. 80% ou mais dos recém-nascidos não expõem a cabecinha do pipi. Isso é normal. Isso aí faz parte da evolução do genital. Isso não obrigatoriamente, não necessariamente vai ser cirúrgico. Quando se torna cirúrgico? Ou começa a dar problemas, infecções, bala no post-it, que é a infecção daquela pele que fica em cima do pipi, tá certo? Dificuldade de fazer xixi, ou outros problemas. Aí ela pode se tornar cirúrgica. Ou após os 4 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, porque a gente sabe que a partir daí a possibilidade de uma resolução espontânea é bem menor. Então aí sim já a partir dos 4 anos? A partir dos 3, 4 anos, ou se tivermos alguma complicação, alguma indicação específica antes, né? Tipo infecções urinárias de repetição, infecções locais de repetição, aí sim a gente indica antes. Tem alguma coisa que os pais podem fazer como exercício? Não. O que a gente recomenda é só higienização. O que vai diminuir, o que vai impedir complicações é só higiene. Higiene sem retração forçada, não se faz retração forçada no prepúcio. É um perigo porque você pode fazer microlesões prepuciais que vão evoluir para uma cicatrização e, consequentemente, uma fibrose. Essa fibrose, aí sim, acaba se tornando cirúrgica. Se você forçar o exercício, você pode causar uma complicação e fazer uma fimose que não seria cirúrgica, aí ela vai acabar em cirurgia. Exatamente. Essa é sempre com anestesia geral, né? Criança não tem... Sim. Todas as cirurgias em pediatria, em crianças pequenas,
elas são sob anestesia geral, que hoje é um procedimento extremamente tranquilo, seguro, tem os riscos como qualquer atividade humana tem, mas hoje eu pelo menos opero com uma segurança total nos meus anestesistas. Ô, Bassan, você lembra de Carolina Guimarães? Carolina Guimarães foi aquela uma que a gente transplantou? Pois Foi o primeiro transplante de fígado de Rio Preto em criança? Em criança, ela hoje está uma estudante universitária, uma mulher linda, Que legal. com 20 anos, não é? E tem uma coisa muito interessante, todo aniversário dela, ela tira uma foto com bolo. Primeiro, segundo, 15 anos, 16 anos, eu preciso te mostrar a foto. Foi uma criança que nós operamos há muitos anos. Muito legal, muito bom. Tivemos muitas complicações, hoje ela tem uma vida que dá uma satisfação muito grande. Bassan, nós vamos para um pequeno intervalo e eu gostaria que no próximo intervalo você explicasse o que é hidrocele para os nossos telespectadores. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Paulo Bassan. No bloco anterior, nós pedimos ele para explicar o que é hidrocele, o que é essa doença. Então, pessoal, hidrocele é a famosa água no saquinho, né? Que a população fala, que as pessoas falam, né? Quando a bolsa escrotal ou o saquinho do menino, ele fica maior, fica grandão, né? Isso é muito comum no recém-nascido. E até os 6 meses de vida, 8 meses de vida aproximadamente, isso aí é uma condição fisiológica, ou seja, uma condição comum e normal. Ninguém precisa se preocupar com isso, ok? Até os 6 meses? Até os 6 meses a 8 meses. 8 meses. Tá? A partir daí, a gente começa então a acompanhar com mais atenção e prestar atenção no seguinte ponto. Se aquela bolsa escrotal, aquele saquinho escrotal, ele está aumentando ou diminuindo, aumentando e diminuindo. Quando a criança começa a andar, no final do dia, a hidrocele cirúrgica, a bolsa escrotal acaba aumentando de tamanho, porque o líquido peritoneal, o líquido que é formado na barriga, ele desce para a bolsa escrotal. Então, acumula na bolsa escrotal, acumula no saquinho a água que deveria estar no líquido normal da barriguinha do bebê. Aí sim a gente começa a pensar num tipo cirúrgico de hidrocele, que é a hidrocele comunicante. Ou seja, há uma comunicação do saquinho com a barriguinha do bebê. Aí sim se torna cirúrgico. A incidência não é muito alta, não, né? Não, a incidência não é muito alta. Talvez dentro da minha área, a cirurgia mais comum é realmente a de fimose, seguida pelas hérnias. Isso eu estou falando nas cirurgias
não de urgência, tá? A cirurgia de urgência, o predomínio é de apendicite ainda, nas crianças pré-escolares, escolares, ok? E a hidrocele é uma das mais frequentes, junto com as hérnias, e com o testículo não descido e com as hipospádias. Essas são basicamente as prevalentes, de maior prevalência dentro da minha especialidade. Bassam, você falou aí, é muito interessante alertar, como é que começa a se manifestar um apendicite? Porque aí é uma urgência, né? O que nós estamos falando aqui são aquelas doenças que levam para o médico examina, decide quando vai operar, mas apendicite, o diagnóstico tardio é muito complicado, seja em criança, seja em adulto. Como é que começa no jovem um apendicite? Então, a apendicite na criança, o diagnóstico é bastante difícil também, mesmo às vezes com a ajuda de exames subsidiários, exames de imagem, a gente tem dificuldade em fazer o diagnóstico. É muito importante o segmento muito de perto para todas aquelas crianças que a gente suspeita. E como a gente suspeita? A apendicite é uma doença evolutiva, é uma doença que começa, ela evolui com certos sintomas, tem um começo, meio e fim, como a maioria das doenças. Só que a apendicite é uma doença aguda, que se você não resolver em 2, 3 dias no máximo, pode se complicar muito. Então, na maioria dos casos, ela começa com uma dor na barriga sem localização, indefinida, uma criança vai ter náusea, pode vomitar, mas ela ainda nessa fase não tem febre. Nessa fase ainda não há febre, apenas uma indisposição, ela já não quer mais comer, ela já fica paradinha. Em seguida, 12 horas depois, 15 horas depois, começa a aparecer a febre e a dor começa a ir para o lado direito, no que a gente chama de fossa ilíaca direita, que é o lado direito embaixo, bem pertinho da virilha aqui, um pouquinho acima da virilha. É um ponto bem naquela localização que define o quadro de apendicite. Exame de imagem ajuda em alguns casos, mas nem sempre. Algumas vezes atrapalha. O interessante, Renato, é que salientar que há uma tendência muito grande hoje de obesidade infantil. A obesidade infantil, ela atrapalha muito o diagnóstico de apendicite. As crianças mais obesas, a gente tem dificuldade em obter os sinais ao exame clínico, ao exame físico e até na história, porque essas crianças, elas dificilmente perdem o apetite, mesmo quando estão com apendicite. Então atrapalha muito a gente na hora do diagnóstico, porque a gente ainda sabe que apendicite, o diagnóstico é clínico, é acompanhamento. Eu costumo falar para os alunos que o melhor exame para diagnóstico de apendicite é o exame físico seriado, é examinar agora, daqui 4 horas, daqui 6 horas, até que você fala, não, é apendicite, vale a pena abrir. Ô, Bassam, e quem tem seu filho agora e nasce masculino, o pai vai palpar lá e não tem um órgão genital, não tem a criptoquirdia, ele falta uma bolinha lá. Tá. Ele pode ficar desesperado por isso? Não, absolutamente, não tem que ficar desesperado. É relativamente comum, principalmente em prematuros, o testículo é formado lá no embriãozinho, ele é formado no polo inferior renal, lá na pontinha de baixo do rim, ele vai migrando para a bolsa escrotal, para o saquinho, e por volta do nascimento ele se posiciona no saquinho, nos 2 testículos. Em alguns casos, não se sabe exatamente porquê, mas em alguns casos ele para no meio do caminho. E com mais frequência, lá já perto do saquinho, mas ele não chega no saquinho. Isso aí nos primeiros 8, 10, 12 meses, a gente tem uma conduta de observar, expectante, porque ele pode ainda descer. Passou disso, tem que operar, porque senão o risco de infertilidade aumenta bastante na medida em que os anos se passam. Então, a preocupação no primeiro ano é só com relação à torção. Esses testículos têm uma tendência maior a ter torção. Aí sim é preocupante. Se quando pacientes nessa condição que observarem dor local, os pais observarem dor local, que ficou vermelho, inchado,
e não tem o testículo no lugar, a bolinha não está no saquinho, procura um médico rápido, porque aí se trata de uma urgência, não dá para esperar até 1 ano. Mas a cirurgia tendo sido feita até 1 aninho, ou por volta de 1 aninho, não há nenhum problema em relação à fertilidade. A preocupação que nós temos que ter para sempre é em relação a câncer de testículo, que a incidência de câncer de testículo nos pacientes que tiveram testículo não descido, mesmo os operados na época, a incidência continua um pouco mais alta do que a da população. Não é nada absurdamente mais alta, mas temos que vigiar com mais atenção esses testículos. No Bação, nós estamos chegando ao fim, deixa eu entender aqui. A população precisa ficar atenta. O testículo não desce e na hora que ele tem dor, tem um tempo para procurar o médico, assim vai perder o testículo, não é isso? Sim. Então a dor é local. Perfeito. Tá. E quem teve esse problema, fez sua cirurgia, colocou o testículo lá na bolsa escrotal, no saco, existe assim você falou da tendência de câncer que é maior. Esses pais devem obrigatoriamente ir ao médico de ano em ano, de 6 em 6 meses? Existe um tempo especificado? Sim, existe sim. Eu recomendo aos meus pacientes que enquanto estejam comigo até os 15 anos, que venham anualmente para a gente conversar. Oriento aos pais que qualquer aumento abrupto do testículo ou qualquer alteração de forma, ou dor ou vermelhidão, me procurem. E depois, acima dos 15 anos, que sigam com o urologista, porque... Por toda a vida tem que ter Por toda a vida, é como aquelas mães, aquelas mulheres que têm uma incidência alta de câncer de mama. Elas têm que se vigiar mais, elas têm que se policiar mais. A criança que teve criptorquidia ou testículo não descido, ele tem que se vigiar mais também e ficar atento para fazer diagnóstico precoce. Bação, nós estamos no final do programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Uma mensagem de... Uma boa pergunta. A mensagem que eu deixo para vocês é, primeiro, muito obrigado pela audiência. Segundo, que cuidem da saúde de vocês. É muito importante a vida com qualidade. Ela tem que ser estendida o máximo possível. Nós pretendemos chegar cada vez mais longe, viver mais e mais e mais, mas com qualidade. Então, além dos cuidados de olhar o seu filho, além de ser cirurgião pediátrico, eu sou médico. Então, a minha recomendação é que façam esporte regularmente, não fumem, bebam com moderação, cuidado, nós temos um problema de trânsito, cuidado com os acidentes automobilísticos que matam muitos jovens. Enfim, médico tem que ser como um todo, ele tem que falar, vamos tentar jogar a vida de todos nós mais para frente, mais longe e com melhor qualidade de vida. Sem dúvida. Bem, Bação, acho que você vai precisar voltar aqui, porque algumas doenças, nós não discutimos hérnias, não discutimos muitas doenças que são prevalentes na infância e na adolescência, mas obrigado a você, até o próximo programa, paz e saúde a todos.